Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula deste maravilhoso programa PARE. Hoje vamos falar do sistema digestório em preparação para as avaliações que ocorrerão em breve. Então pessoal, estamos aqui com um esquema do nosso sistema digestório. A iniciar, estamos mostrando aqui a boca. A boca tem três estruturas que participam diretamente do sistema digestório: a língua, os dentes e as glândulas salivares. A língua e os dentes auxiliam na trituração dos alimentos. Por que a língua? Sabemos que é ela que vai colocar os alimentos sobre a ação dos dentes, para que ocorra então a trituração. A trituração é fundamental para diminuir o volume dos alimentos. Assim, as enzimas poderão agir de maneira melhor sobre eles. As glândulas salivares são as responsáveis pela liberação da saliva, contendo uma substância gelatinosa chamada de muco, água para umidificar o alimento e uma enzima, a amilase salivar ou pitialina, aonde se inicia a digestão dos alimentos, começando por um carboidrato denominado por amido. Assim, o amido começa então a ser transformado em partículas menores e se tornará aquilo que nós chamamos pelo título de maltose. Posteriormente, o alimento segue para a faringe, aonde ele vai seguir para o esôfago. Como o tubo respiratório iniciado pela laringe também tem contato com a faringe, existe um mecanismo de proteção para que esse alimento não penetre à laringe e causando um engasgo. Que mecanismo de proteção é esse? Nós observamos que a abertura da laringe, chamada de glote, tem uma válvula que fecha, chamada de epiglote, automaticamente quando você deglute o alimento. Ao deglutir o alimento, ela baixa e o alimento segue então para o esôfago. Assim compreendemos que quando sua mãe disser: menino, não fala com a boca cheia de alimento, é falta de educação, você sabe agora que é mais do que isso. Na verdade, é um risco de vida para você, caso o alimento entre pela laringe e você não consiga se livrar dele, você poderá morrer asfixiado. Quando então, no esôfago, o alimento já está triturado, ensalivado, e ele é denominado de bolo alimentar. E aí então ele seguirá para pelo tubo digestório. Observamos que o esôfago inicia uma série de contrações musculares chamadas de contrações peristálticas ou movimentos peristálticos. São esses movimentos contratórios, independente da sua vontade, que garante que o alimento descerá por toda a extensão do tubo digestório. Ele também garante que mesmo de cabeça para baixo você possa se alimentar. Ele vai garantir o trajeto do alimento por todo o tubo digestório. Olá pessoal, voltamos então aqui a mais uma parte do sistema digestório. Após a insalivação, trituração e deglutição que ocorreram na cavidade bucal, o alimento então desceu pelo esôfago e após algum período de tempo, 5 segundos mais ou menos, ele já está na porta de entrada do nosso estômago. No nosso estômago, nós teremos um processo chamado de quimificação, onde o suco gástrico será adicionado ao bolo alimentar, formando uma massa pastosa que chamamos pelo título de quimo. O suco gástrico é formado pela união do ácido clorídrico, um poderoso ácido que, associado então às enzimas, vão formar o chamado suco gástrico. O estômago tem uma poderosa mucosa gástrica para nos proteger da ação ácida desse ácido clorídrico. O que acontece é que você já deve ter tido contato com a água sanitária e percebeu que o ácido corrói a sua mão. E observe que se esta mucosa não for renovada, certamente sofreremos a acidez provocada por esse ácido clorídrico. É assim que surgem os processos de úlcera gástrica, o processo de gastrite, quando você, por exemplo, com o seu estômago vazio,
você então adiciona alimentos que aumentam a acidez no estômago. A mucosa gástrica pode não suportar, daí derivando processos que já mencionamos anteriormente. O nosso estômago é um verdadeiro liquidificador e o alimento vai ser liquidificado aí por mais ou menos umas 2 a 4 horas. Posteriormente, então, essa massa chamada de químico é levada então até o duodeno, primeira porção do intestino delgado, que mede aproximadamente 25 centímetros. Todo o intestino delgado mede cerca de 7 metros, porém o duodeno apenas 25 centímetros. O quimo produzido no estômago, então sairá em direção ao duodeno. Porém, o duodeno tem um pH básico e o que está chegando é uma massa muito ácida. Para neutralizar a acidez promovida pelo quimo, o pâncreas então libera o bicarbonato, neutralizando a acidez do nosso quimo. Posteriormente, ele também libera uma série de enzimas. Nem todo o amido foi digerido na boca, precisará ser digerido no duodeno pela ação da amilase pancreática. Também teremos uma outra enzima que vai digerir as proteínas que não foram digeridas pela pepsina aqui no interior do estômago. A tripsina vai fazer o mesmo papel da pepsina, digerindo proteínas em peptídeos, em frações menores de proteínas. Pela primeira vez vamos ter aqui a lipase, a enzima que vai digerir os lipídios. Esta mistura de quimo, bile, suco pancreático e suco entérico vai dar uma massa chamada de quilo. Por isso o processo aqui é chamado de quilificação. Após então haver a digestão, aquilo que nós chamamos de digestão final, pois os produtos vão ficar prontos para serem digeridos, ou melhor, absorvidos após digeridos, chamamos isso de digestão final. Teremos então um processo de absorção que ocorre principalmente na extensão do jejum e do ilho. Graças ao suco entérico que foi produzido pelo próprio intestino delgado, frações como os peptídeos, as maltoses serão digeridas respectivamente em aminoácidos e glicose e assim poderão sofrer a absorção, porque o intestino delgado só absorve micromoléculas, o que justifica haver a digestão, processo de transformação de macromoléculas em micromoléculas. Outras substâncias, como vitamina, água, sais minerais, são moléculas tão pequenas que nem necessitam passar por digestão, podem ser logo absorvidas pelo nosso sistema digestório. Após a absorção no jejum ou ilho, seguirá então para o intestino grosso, onde teremos nova absorção, principalmente de água, de sais minerais e uma série de vitaminas. À medida que ocorre a absorção no intestino grosso, o material vai se solidificando, formando então o que nós chamamos de fezes, posteriormente eliminada a partir do reto e pelo ânus. O que acontece é que quando o metabolismo no interior do intestino grosso acelera-se e os movimentos peristálticos começam então a aumentar, ocorre uma passagem rápida pelo intestino grosso, não dando tempo de fazer a absorção necessária. Por isso então as fezes podem sair liquefeitas, porque não houve absorção de água. Porém, nós sabemos que o efeito contrário também acontece. Por problemas intestinais como prisão de ventre, intestino preguiçoso, as fezes podem passar mais tempo no intestino grosso, absorvendo ainda mais teor de água, solidificando ainda mais, o que dificulta o processo da defecação. Nós sabemos também que para ajudar todo o trajeto do alimento nesse tubo digestório, as fibras são importantes, embora não sofram digestão, porque não produzimos as enzimas específicas, elas são essenciais para reter a água nas fezes,
para aumentar o volume das fezes e assim elas terem maior facilidade no momento da defecação. Nós esperamos que com esta videoaula vocês possam ser ajudados na sua preparação para uma nova avaliação.